Bom, nós vamos então dar início à nossa aula, né? Nessa manhã. A gente vai abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Eu vou estar lendo o texto e que vai servir de base para a nossa aula nessa manhã. Gênesis, capítulo 15. Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse mais: Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu: Toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei esta terra. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Vamos orar, vamos pedir a orientação de Deus para nossa vida nesta manhã. Pai querido, nós agradecemos pela palavra que foi lida agora, palavra tão importante para as nossas vidas. Que essa palavra, ó Deus, venha realmente fortalecer a nossa fé e que o Senhor possa estar trabalhando em nossos corações a ponto de que nós possamos ser edificados pelo estudo dela e essa palavra venha frutificar nas nossas vidas, para que a gente possa também, ó Deus, sendo abençoados por Ti, também, ó Deus, transmitir essas bênçãos àqueles que estão ao nosso redor. Usa-nos, ó Deus, como instrumento do Senhor para trazer essa lição. Nós suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, vou compartilhar aqui com vocês os slides que a gente vai estar usando agora na aula. Deixa eu abrir aqui. Espera aí que o arquivo, não sei por que fechou. Vamos abrir de novo. Nós estamos estudando
um livro, né, sobre o abismo entre a promessa e a realidade, o Evangelho segundo Abrão. E hoje nós estamos entrando na lição número 5. E deixa eu compartilhar aqui. Agora abriu. Pronto, vocês estão vendo a tela? Beleza. Então vamos lá. Hoje a aula número 5, ela fala sobre a fé agarrando-se a Deus, né? Então nós acabamos de ler o capítulo 15 de Gênesis. É interessante que esse capítulo 15 começa falando assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Uma das estratégias que o inimigo usa na vida do crente, né, é realmente colocar no coração, né, a dúvida, nos tentar duvidar da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Isso não é de hoje. Imagine só, isso começou lá em Gênesis, capítulo 3. Né? Começou lá no Éden. Diz assim o versículo 4. Quando né, na verdade, no primeiro versículo do capítulo 3 fala: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E aí a mulher vem, responde e fala que podia comer de todos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que se comesse, certamente morreria. Então, versículo 4, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, desde o início, antes da queda, ela já enganava os homens. Imagine agora que nós estamos debaixo dessa queda, das consequências da queda, né? Então, por isso mesmo, Deus chega e começa a falar com Abraão: não temas, Abraão. Então, vamos lembrar, se ele inicia o capítulo 15 dizendo, depois desses acontecimentos, que acontecimentos foram esses, né? Então, a gente viu na aula passada, que o Francisco deu a aula, quando Abrão ele resgata Ló, que estava cativo, né? E Abrão venceu a tentação de tomar posse da terra prometida à força, quando vem aquela como que fala, proposta, né, de que no versículo, quando o rei de Sodoma lhe oferece, né, todas as coisas se ele se vendesse, né? E Abraão ele acaba resistindo a tudo isso, ele de uma forma muito, né, poderosa, com a ação de Deus na vida deles, ele vai lá e consegue resgatar Ló, né? Então, começa, né? Abraão está ali, acabou de passar por isso, mas ainda assim ele está duvidando da promessa. E Deus agora, no capítulo 15, mais uma vez faz uma promessa a Abraão, né? Então, em termos práticos, parecia que essa promessa estava cada vez mais distante, né? Havia um abismo muito grande entre a promessa e a realidade, que é o título do nosso livro. Então, esse abismo estava cada vez mais largo, segundo os olhos de Abrão. Então, Abrão chega para Deus e fala: cadê o descendente? Onde está, né? Então, Ló, pelo jeito, voltou para Sodoma.
e aparentemente alguém que nem era seu parente herdaria os bens. A gente pode ver aí no versículo 2. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então, nem era parente. Então, aparentemente, alguém que nem era seu parente herdaria os bens. E Abrão começa a temer que nunca veria a sua posteridade prometida. Esse era o temor de Abrão. E agora? Né? O que nós podemos pensar? Se existe esse abismo entre a promessa e a realidade. Então, assim como Abrão, todos nós temos momentos na vida em que nós duvidamos das promessas de Deus. A gente começa a passar por momentos difíceis, momentos complicados, e a gente começa a ver que, peraí, mas Deus prometeu isso e essa promessa não se cumpre. Então, essa dúvida pairava no coração de Abraão. E Deus conhece todos os corações e conhecia muito bem o coração de Abraão. E aí ele vem e começa a conversar com Abraão. E qual que foi a postura de Abraão diante dessa conversa com Deus, né? A gente vai ver que Abraão começa a conversar com Deus, se expor para Deus, né? Ele era um homem que praticamente tinha tudo. Ele tinha uma vida boa, ele era próspero e ele estava com uma ditosa velhice. Então ele aparentemente tinha tudo. Mas, como muita gente estaria satisfeito com essa situação, Abraão não estava satisfeito. Ele queria ver a promessa, né, e o propósito e a promessa cumpridos na vida dele. Então, como que tem sido a nossa postura diante de algumas situações? Eu, particularmente, eu sou um cara que se contenta com a vida que tem, né? Mas será que isso é bom? Até que ponto isso é bom? Então, depende muito da maneira como a gente olha a vida, e aí a maneira como que a gente deve olhar deve ser com os olhos do Senhor, né? Então, quais os meus objetivos daqui para frente? A gente está vivendo uma época que o país está passando por um momento muito complicado. A gente vê muitos embates políticos, ideológicos que têm acontecido não só na mídia, mas também nas redes sociais. Qualquer rede que você, qualquer grupo que você faça parte, né, de WhatsApp, ou se você segue alguma rede social, você vai ver que existe essa colisão diária por causa da situação que o país vive, que as pessoas estão vivendo, né? Então, daqui para frente, qual que é a minha, quais são os meus objetivos daqui para frente? O que eu penso com relação às coisas que estão acontecendo? Será que eu só estou me preocupando em me prosperar ainda mais, crescer materialmente? Só isso? Será que isso basta para a gente? Não basta. A própria vida de Abraão mostra isso. Ele tinha tudo, ele nem precisava de mais nada. Ele não estava satisfeito. E aí fica a pergunta: será que eu tenho fome, sede de justiça? Eu anseio por ver o reino de Deus avançando diante de uma situação tão complicada como o mundo tem passado. Eu tenho a minha avó, Maria, o meu pai, ele pode até dizer com mais propriedade, mas aquilo que eu me lembro, a minha avó faleceu, eu tinha 14 anos. Eu me lembro que um dos desejos dela é que todos os filhos se convertessem e que houvesse a conclusão da construção da igreja de Filadélfia, Araraquara. Era isso, né, pai? Então, tá sem, É isso aí. né? Uhum. Então, eram dois desejos que ela tinha e que ela orava constantemente pela conversão de todos os filhos, eram 8 filhos vivos, né? E ela orava diariamente, dobrava os joelhos em favor de todos os filhos.
e ela tinha o sonho de ver a construção da Igreja Presbiteriana de Filadélfia, em Araraquara, completada. Ela não conseguiu ver nenhum dos dois, mas ela tinha esse desejo. Ela tinha essa postura, que a grande preocupação dela era essa. Era uma preocupação com o reino, né? Então, se preocupava com os meus primos, se preocupava com os filhos, com a família, que todos estivessem realmente debaixo da graça de Deus. Então, qual tem sido a nossa postura, né? O que nós temos buscado nesse momento? Por que tanta preocupação somente com a questão econômica? Por que não nos preocuparmos com a questão espiritual? Então, a gente vai ver que Abraão, ele ansiava pelo cumprimento da promessa, né? A gente vê aqui, pulou aqui, peraí. A gente vê que ele ansiava pelo cumprimento da promessa de abençoar o mundo inteiro por intermédio do propósito cumprido de Deus. Ele ansiava pelo descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a preocupação dele, de onde viria o Salvador prometido? Como Deus cumpriria essa promessa? A gente tem que entender que, mesmo no Velho Testamento, todos aqueles que foram chamados por Deus, né? Abraão foi chamado lá dos caldeus. Todos aqueles que foram chamados por Deus ansiavam para ver aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, como que Deus iria cumprir essa promessa? A visão de Abraão não era somente do filho dele, mas era a posteridade, toda a descendência. Deus falou que todas as nações da terra seriam abençoadas através da descendência dele. Então, como ele tinha esse anseio, ele foi e chegou para Deus e expôs as dúvidas que ele tinha no coração, né? Então, expondo as dúvidas. Quando o abismo da realidade subjugar a minha fé, eu devo expor diante de Deus essas minhas dúvidas. E foi isso que Abraão fez. No versículo 2 do capítulo 15 diz: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então, Abraão expôs, abriu seu coração para Deus. Sentou ali, começou a conversar com Deus, falou: Senhor, o Senhor disse que vai me dar uma herança, um herdeiro, e eu continuo sem filhos. Quando que vai ser isso? Como que o Senhor vai me dar esse herdeiro? Então, isso também nos mostra que quando nós temos alguma dúvida com relação à nossa fé, nós temos que ser sinceros com Deus, apresentar a Ele essa dúvida que a gente tem, apresentar a Ele todas as nossas preocupações, apresentar a Ele todos os nossos pensamentos incertos e sentimentos que muitas vezes buscam até mesmo o pecado. Então, como tem sido a nossa postura? Tenho dúvidas com relação à minha fé? Diante de tudo isso que a gente está vendo acontecendo ao nosso redor, pessoas sendo infectadas por esse vírus, pessoas morrendo, um número muito alto de mortes. Senhor, o Senhor prometeu tanta coisa para a gente, mas a grande promessa é a do Salvador. Mas mesmo assim, nesses pensamentos que a gente tem, materialistas, pensamentos que a gente tem com relação à nossa vida, a preocupação que a gente tem com a nossa família, a preocupação que a gente tem com o nosso emprego, né? Você lê aqueles versículos que o justo não mendigará o pão, e você começa a ler vários versículos da Bíblia. Senhor, cadê a promessa? Expõe a sua dúvida. E pode ter certeza de uma coisa: Deus, ele não vai se chocar com as suas dúvidas.
ele não vai ficar nem um pouco chocado, porque lá em Salmo 139:4, diz assim: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Então, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que está passando na nossa mente, todas as nossas preocupações, mas nós temos que verbalizar, nós temos que falar para Deus. Agindo assim, pode ter certeza que a gente não vai voltar de mãos vazias. Deus responde assim como ele fez com Abraão. Então, o que está acontecendo aqui no texto que a gente vê? Né? Então, Deus está trazendo uma mensagem direta a Abraão. Então, Deus aparece a Abraão em uma visão e começa a conversar com Abraão. Abraão, não precisa ter medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Confia nisso, Abraão. E aí, a promessa de um filho, né? Ele vem, começa a dizer que você vai ter um herdeiro, não é esse que você acha que vai ser o seu herdeiro. Então, ele começa a detalhar cada vez mais essa promessa. Então, a gente vê aí no versículo 4 e o 5. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E disse: será assim a tua posteridade. Então, Deus age de uma forma didática com Abraão. Então, ele vai passo a passo, ele vai caminhando com Abraão. Então, Deus ele não nos diz o fim no começo, desde o começo. Não, geralmente ele vai nos conduzindo passo a passo na dependência dele. E esse passo a passo é tão legal que didaticamente Deus está falando: vamos comigo ali fora, vamos lá, vou mostrar para você. Então, é Deus caminhando conosco, é Deus caminhando com os seus filhos. E aí ele mostra as estrelas do céu, fala: olha isso aí, você consegue contar as estrelas? A tua posteridade está aí. E o que Abraão faz? Ele crê. Versículo 6. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão creu em Deus. E a palavra crer aí no versículo 6, ele creu no Senhor, no original hebraico, é uma crença de forma contínua. Ele não acreditou somente naquele momento, mas aquilo foi para toda a vida, a ponto de ser imputado para a justiça. E é legal, porque quando Deus fala conosco, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, e aí ele responde às nossos anseios e às nossas dúvidas, a fé é uma coisa natural, porque é o Espírito que toca no coração. Então, essa fé essa resposta de Abraão, que ele imputou por justiça, é o toque do Espírito na vida dele, e foi uma coisa natural em resposta àquilo que Deus falou naquele momento. Isso é muito legal. É como se fosse uma frase de caminhão, né? Então, por exemplo, pronto, né? Falou, está falado, eu acredito e pronto. Então, é como se estivesse lá no caminhão. Deus disse, eu creio e está decidido. Né? Então, Abraão, a resposta de Abraão a Deus foi de uma forma muito direta. Tá bom, senhor. O senhor está falando, eu acredito. Será que essa resposta foi um tiro no escuro? Né? Eu acredito que não. A palavra de Deus mostra que não. Né? Não se trata disso. Trata-se de uma firme convicção de que Deus cumprirá a sua promessa. E foi essa fé que justificou Abraão, como a gente acabou de falar, que lhe foi imputada como justiça. Mas mesmo assim, aí a gente pergunta, mas peraí, Abraão aqui está pergunta de novo, né? Para Deus, o sinal de Deus. Abraão, querendo uma promessa, pediu um sinal, versículo 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então, aparentemente parece um pedido de incredulidade. Acabou de falar, eu creio, agora vai pedir mais alguma coisa? Não.
ele está pedindo um sinal de fé. Senhor, só me sela aqui, ó, confirma para mim aqui, ó, para que eu carregue isso para minha vida toda para mostrar para as pessoas, né? Então, o sinal de Deus foi essa expressão de Abraão foi uma expressão de um desejo, como um selo. E a resposta preciosa, graciosa de Deus vem aí nesses versículos 9 a 11, que para nós ocidentais do século 21 parece muito estranha, né? É algo empolgadamente impressionante, que é um compromisso pactual de Deus, que está lá nos versículos 18 e 21, mas um compromisso selado que a nossa geração acha estranha, mas que através desse compromisso que Deus assume, todas as gerações foram abençoadas, todas as gerações foram alcançadas pela graça de Deus, né? Então, nessa aliança, somente Deus passou entre os pedaços, uma vez que Abraão seria incapaz de cumprir a sua parte. Isso tudo nos aponta para Cristo, né? Então, lá no versículo 9, Deus responde: toma-lhe uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente às outras, e não partiu as aves. Então, o que era esse compromisso, né? Quando uma pessoa assumia, fazia um contrato, uma aliança com outra, então elas colocavam um animal, cortavam no meio, separavam, e a pessoa tinha que passar no meio daquelas duas metades. Era como se ele dissesse o seguinte: se eu descumprir a minha promessa, que o meu fim seja igual ao desse animal. E aí Deus vai e passa por entre os animais. A gente vê, né? Se a gente for ver o capítulo 15, a gente vai ver que ele começa numa noite, né? Deus aparece para Abraão numa noite, começa a conversar com Abraão, vai lá fora, mostra as estrelas para Abraão, e depois vem o dia, Deus pede para ele separar esses animais, e aí vem Abraão, prepara todos esses animais, né? Isso leva um tempo. E aí vem o pôr do sol. Quando o pôr do sol veio, caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, ele adormeceu, mas ele ficou temeroso. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Bom, aí Deus começa a profetizar para Abraão, passar algumas coisas para Abraão, para que ele entendesse, né, o que haveria de acontecer, né? Abraão, você não vai entrar na terra prometida, mas tem algumas coisas que eu preciso explicar para você. Então, uma promessa demorada. Abraão ouviu atentamente as palavras de Deus. Ele não criou nenhuma expectativa entusiasmada de bênçãos terrenas para ele. A terra prometida só seria recebida muitos anos mais tarde. Haveria um exílio de 400 anos de maus tratos que viriam primeiro. Primeiro viria o sofrimento, depois a glória. Lá no texto de Atos 4, 14 e 22, a gente vê Paulo e Barnabé lembravam isso aos novos cristãos, de que o padrão fundamental não havia mudado. Primeiro o sofrimento, depois a glória. E aí, Abraão deveria perceber que a terra prometida seria uma pátria celestial e não terrena. É muito legal aqui a gente ver uma coisa. Então, a partir do versículo 13, Deus vai mostrando, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina sobre a terra livre. Então ele começa a falar sobre a escravidão no Egito. Depois ele fala, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas.
e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Aí, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, a gente percebe que, apesar de parecer que está demorando, Deus nos mostra que o cumprimento da promessa significava juízo sobre os ocupantes da terra, e o pecado dos amorreus ainda não tinha alcançado a medida completa, como a gente viu aqui no versículo 16. Ou seja, a paciência de Deus ainda não havia se esgotado. Ele ainda dava oportunidades ao arrependimento. A gente tem vivido isso. A gente tem experimentado isso. Quando que Cristo voltará? Ele prometeu que vai voltar. Quando vai ser isso? Por que tanto sofrimento? Por que tudo isso que tem acontecido? São dúvidas que começam a pairar, né, sobre as nossas vidas. São essas nuvens negras que pairam sobre a vida da gente. Mas Deus está sendo misericordioso. A palavra de Deus nos mostra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Deus poderia fazer conosco o que ele fez com Sodoma e Gomorra. Mas não. Deus está dando oportunidades ao arrependimento. E assim, a gente pode concluir, né, que, em primeiro lugar, e dessa lição a gente pode extrair algumas aplicações para a nossa vida. Assim como Abraão, há momentos em que a gente é tomado pelo medo. A gente fica temeroso. Eu me lembro que quando a Alfa constatou o diagnóstico da Covid, houve um temor muito grande na família. Muito grande. Tanto da parte dela quanto de toda a família. Que, não pode, ela não pode passar por isso, ela é uma pessoa muito boa. Então a gente começa na nossa mente, a ficar até certo ponto desesperado com uma situação. Então, há momentos que a gente passa por isso. Assim como Deus falou com Abraão, ele fala conosco hoje, mas de uma forma diferente. Mas ele fala. Ele fala através da palavra de Deus, quando nós lemos a palavra. Ele fala através dos pregadores. Então, sempre Deus está caminhando conosco. Eu gosto muito da passagem de José no Egito, em que José, em nenhum momento, se desviou dos caminhos do Senhor. E mesmo assim, ele foi perseguido durante muitos anos. Foi fiel ao seu pai, os irmãos dele venderam. Queriam primeiro matá-lo, depois resolveram vendê-lo para os filisteus. Ele acabou indo para o Egito como escravo. Foi fiel ao seu senhor, foi acusado de seduzir a mulher do senhor dele, mesmo tendo sido fiel a Deus. Mas a palavra de Deus ali diz o seguinte, que Deus estava com José. E é assim conosco também. A gente, ainda que a gente faça as coisas certas, corretas, né? Jó, olha a experiência de Jó. Deus estava com Jó também. E conosco também. Em todo momento, Deus está conosco. Então, assim como ele caminhou com Abraão ali fora para explicar, ele está caminhando passo a passo conosco, né? As circunstâncias da vida, elas podem nos trazer temores ao nosso coração, mas a palavra de Deus nos encoraja e nos ajuda a vencer os temores. Eu estava conversando com a Bela antes de começar a aula, e ela agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, que tem sido uma bênção na vida dela, agradecendo a Deus porque ele tem estado o tempo todo com ela, né? E isso realmente fortalece. Quando a gente tem a palavra ao nosso alcance, e quando nós temos irmãos que realmente caminham conosco, isso nos fortalece.
Isso nos enche de fé, de alegria. E assim como Abraão, a gente deve estar atento à palavra de Deus nos seus mínimos detalhes. Abraão foi entendendo. Bom, então vai primeiro, essa posteridade virá. Eu não terei a terra prometida, mas a minha descendência será alcançada. Abraão sabia que a promessa não era para ele, mas era para a sua descendência. E por fim, como Abraão creu, nós podemos crer que a aliança que Deus fez com Abraão e todos os que crescem no seu nome é uma aliança inquebrantável. Essa aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança que ele fez conosco. Hoje nós estamos aqui reunidos assistindo essa aula, nós temos prestado culto ao Senhor, louvado ao Senhor por causa dessa aliança. Essa aliança ela é eterna, essa aliança ela é de graça e eu não precisei fazer nada para isso. E essa aliança ela nos aponta para Cristo. Ora, se Deus não tivesse firmado sua aliança conosco de uma forma unilateral, ou seja, só ele passando entre os animais, ninguém poderia crer. Se Deus não tivesse feito isso, ninguém. Porque nós não temos condições, por causa da nossa natureza caída, de cumprir a aliança com Deus. Então, ele cumpriu. Se a aliança de Deus não fosse eterna, todos nós nos desviaríamos. Se não fosse totalmente pela graça, ninguém ouviria as promessas, pois nenhum de nós possui qualquer merecimento. O imutável, o eterno e gracioso Deus estabeleceu seu pacto e confirmou não com sangue de animais, mas com o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ali, quando Cristo estava na cruz, durante 3 horas de trevas, Deus moveu-se na escuridão para confirmar essa aliança. E por causa dessa morte de Cristo, nós jamais vamos perecer. A nossa segurança depende somente de Deus, irmão. Amém? Que Deus possa realmente nos abençoar, que Deus possa realmente nos fortalecer cada vez mais e nós possamos realmente ser enriquecidos pela leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus nesse momento tão difícil. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Dar algum testemunho? Bom, então eu creio que... Ô Marcos, eu estava falando aqui, mas com o som desligado. Ah, tá. Eu só queria destacar só 2 coisas que eu li, eu achei muito interessante, que você tocou no assunto, né? Conforme eu vou lendo aquelas coisas que me chamam mais a atenção, eu vou destacando durante a semana. Certo. E, bom, a primeira coisa, né? O senhor Moisés vai lembrar que nós já estudamos em aulas passadas, né, em cursos passados, essa questão do significado do pacto, né? Da questão da separação dos animais e de passar pelo meio, né? Que era um costume da época mesmo, né? E aí isso revela também um pouco da questão da autenticidade do texto, né? Porque hoje os pesquisadores arqueológicos, né? O pessoal que já sabe que realmente essa era uma prática da época, né? Era Deus falando com Abraão com base fazendo uma aliança em algo que ele conseguia entender, né? O significado dessa cerimônia aí, como você falou, né? Das pessoas passarem, e no caso seriam 2 que passavam, né? As 2 pessoas que estariam fazendo a aliança, né? E seria como se fosse um contrato, né? Que quando nós assinamos hoje, né? Seria o que eles chamam de cláusula penal, né? Que aconteça comigo. Óbvio que hoje em dia a multa não é tão pesada assim, mas na época o significado era isso, né? De que aconteça comigo, né? O que houve com esses animais se eu não cumprir o contrato, né? E o que me chamou a atenção, né? É essa orientação do pastor autor do texto, né? De que até mesmo os nossos pensamentos incertos, né? Os nossos sentimentos errados, a gente tem que colocar diante de Deus, né? Porque isso eu fiquei pensando, né? Realmente, às vezes a gente tem para uma outra pessoa
né, a gente teria vergonha de admitir algumas coisas que passam na nossa cabeça. Algumas não, muitas coisas, né? Mas das vezes a gente não omite tudo, não fala nada, né? É melhor não saber o que se passa. Mas para Deus, eu acho que é muitíssimo importante que a gente fale, ainda que seja uma besteira, uma coisa absurda, né, do ponto de vista da relação do homem com Deus, né? Porque a gente vê, né, que eu nunca fiz terapia, mas eu ouço muito pessoal falando, né? De terapia, você vai lá e solta todos os seus demônios, né? Que é uma forma de tratamento. E eu me lembro também que numa aula da escola dominical, eu falei que, na minha modesta opinião, né, a oração, se ela não tivesse nenhum poder de mexer com a decisão de Deus, de alterar as coisas, ela serviria como uma terapia. Né? Deus seria o maior dos terapeutas. Você solta todos aqueles demônios, todas aquelas coisas loucas que estão presas dentro de você, né? E Deus vai trabalhando a sua mente, vai te orientando, vai te tira isso, põe aquilo, põe determinada coisa no seu foco correto, porque às vezes a gente está vendo a coisa certa, mas pelo lado errado, né? E aí eu acho que, pelo menos na minha experiência, né, quando na oração Deus vai conseguindo pôr, né, o foco nas coisas certas, né? E isso aí muda toda a tua expectativa, a tua vida, a tua forma de pensar, né? Então isso eu achei muito interessante isso, né? Que Deus não ficará chocado, até porque, como você colocou, você citou até uma outra passagem que no livro não tem, né? De que Deus já conhece todos os nossos pensamentos, né? É bobeira a gente achar que vai esconder alguma coisa de Deus, né? Fazer uma oração bonita, né? Cheia de coisas, né? E lá no fundo tem aquele monte de sujeira escondido, né? Uma outra coisa, né? Eu falei duas, mas são três, né? É essa questão da revelação de Deus, né? De que Ele vai nos conduzindo passo a passo, né? E a gente tem aquela vontade de sempre que, Deus fez uma promessa, eu quero já saber tudo, né? O começo, o meio e o fim, né? E com Abraão foi assim mesmo, ele não viu o cumprimento da promessa. E nem por isso ele deixou de acreditar e a promessa deixou de ser cumprida. Né? Então, se a gente, no nosso dia a dia, se a gente faz um contrato com qualquer pessoa, se ela já começa a demorar para cumprir, a nossa primeira reação é falar, esse cara não vai pagar o que deve. Né? Isso a gente leva para Deus, né? Essa ansiedade, né? De que se eu não pego se eu não tenho nada palpável para me agarrar nisso, né? A gente não consegue se manter crente de que aquela promessa vai ser cumprida, né? Então isso me chamou muita atenção, né? Ele prefere nos conduzir passo a passo, independência dele, né? A gente tem essa tendência de querer abraçar tudo de uma vez e pegar. Aí não é nem fé, né? Se você já pega a promessa toda de uma vez, não precisa ter fé no cumprimento dela, né? E por último, tá até marcado aqui. Deixa eu só ver o que é. Tá. Essa questão aqui, né? De que na nossa experiência cristã, primeiro vem o sofrimento, depois a glória. E isso é muito diferente do que as pessoas estão vendendo hoje, né? Muita gente vende hoje a glória e mais glória, né? Uma grande glória nessa vida terrena e muito mais glória ainda na vida futura, né? Ao passo que o exemplo de Jesus foi de sofrimento e depois de glorificação. E aí até o autor fala, né, que Paulo e Barnabé lá em Atos, né, eles falam isso, né? Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, né? Então isso é engraçado como que uma lição baseada num texto tão antigo do Velho Testamento, né? Como ela atual. Tem tão atual, né? E assim, né? Talvez isso seja eterno. Acho que todas as gerações humanas foram assim, né? Acho que o homem ele não é diferente, né? A estrutura emocional dele, né? Ela não é diferente da época de Abraão, né? A gente vê que tudo aquilo que serviu para eles lá há milhares de anos atrás continua sendo bastante pertinente para a gente, né? Deus continua podendo trabalhar do mesmo jeito, porque o homem é o mesmo, né? A gente poderia até dizer, né? Deus não muda, mas o homem também parece que não mudou, né? Ele continua a mesma figura problemática de sempre, né? A gente vai vendo os ensinos e aí você fala, nossa, mas como isso é atual, né? Como a humanidade continua
incidindo nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades, né? Tudo aquilo que eles passaram lá atrás, a gente continua passando aqui e com as mesmas dificuldades, né? Então, era isso que eu queria destacar, que me chamou a atenção nessa lição aqui. Obrigado. Eu que agradeço. É isso, gente. Que Deus possa realmente nos abençoar, né? Nós vamos fazer uma oração. Ô, Fábio, você pode fazer essa oração para a gente? Então, Me ouvindo? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por ter a certeza de que nada pode nos separar do teu amor. E ter a certeza que estás falando conosco diretamente, ó Deus. E ter a certeza, ó Deus, que podemos confiar em Ti, ó Pai. Glorificado seja o teu nome, ó Deus, por essa lição. Glorificado seja teu nome, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos professores, ó Deus, pastores, presbíteros, diáconos. Glorificado seja porque a tua igreja está de pé, Senhor, e nós te damos graças, Senhor, porque toda a força tem vindo de ti, Senhor, da tua palavra. Aumenta, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança em ti. Nós oramos mais e mais em teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém. Obrigado a todos. Que todos tenham um domingo Agradecemos. abençoado na presença do Senhor. Amém. 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 Obrigada, Marcos. Foi Val. ótima a tua aula. Amém. Louvado seja Deus por isso. Obrigado, viu? Muito Até. Obrigado, obrigada. Marquinhos. Bom domingo. Obrigado.